Muito bom dia, que nos abençoe e inspire Jesus e que possamos nesta manhã de hoje vivenciarmos uma experiência de aprendizado, uma experiência iluminativa, para que a partir do conhecimento possamos de fato nos libertarmos da pior amarra que existe, que é a ignorância. Nós conversaremos hoje acerca da lei de adoração, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 2. E iniciamos fazendo uma reflexão que em todos os momentos da humanidade temos achados que comprovam que acreditávamos em algo além da matéria, acreditávamos na continuidade da vida após a morte. E temos uma contribuição muito maravilhosa do nosso irmão André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, onde ele traz uma definição de uma clareza que nos auxilia ao entendimento desse momento de despertamento da criatura humana. Ele diz: em certo momento, o homem percebe que além das funções naturais de comer, beber, existia algo maior. Daí ele ganha a consciência de Deus. Bem verdade que essa consciência não estava clara, ele não tinha o entendimento completo ou mais perfeito desse entendimento. Isso se dá pelo fato do estágio de evolução, do estágio tecnológico da humanidade. Era um momento ainda que estávamos vivenciando experiências ainda muito rudes, não tínhamos as comodidades e as informações científicas que nós temos hoje. Mas já naquele momento ocorre o momento Fiat, o momento de despertamento. Mas junto a esse momento de despertamento, André Luiz nos esclarece que o homem inicia os seus desatinos por conta dessa ignorância, por falta do conhecimento que lhe permitisse ter clareza quanto à existência de Deus, quanto à relação da criatura com o seu Criador e do Criador com a sua criação. Então percebemos que passamos a perceber e justificar essa presença em fenômenos da natureza, a chuva, as chuvas fortes, os trovões, o fogo, os animais exóticos que nos impressionavam pela sua estranheza, a nossa percepção que dava esse entendimento de estranheza. E com isso iniciou-se um processo onde buscávamos estabelecer uma relação com Deus, aonde estivéssemos diante de algo que pudéssemos tocar, que pudéssemos de alguma forma impressionar os nossos sentidos. E o desatino inicia-se nesse processo de relação que se busca, aonde o homem acaba por atribuir a Deus as suas imperfeições humanas. Diz Joana de Ângeles que isso se dá justamente pelo fato, de querermos nos tornarmos superiores e verdadeiros deuses, e com isso nós encontraremos historicamente fatos que registram sacrifícios de animais, inicialmente sacrifícios de animais, sacrifícios humanos. Passamos a querermos nos assenhorar dos outros, estabelecemos classe superior, seres superiores, seres inferiores, e esses desatinos, logicamente, que inicialmente se deram por conta das condições intelectuais e morais da humanidade, precisavam do amparo espiritual para que as coisas chegassem à verdadeira ordem.
Encontramos no Livro dos Espíritos, a partir da questão 649, nós encontramos lá a afirmativa que nunca houve povos ateus, né? Todos, cada um do seu modo, cada um a partir da sua relação com o meio, estabeleceram esse intercâmbio. Bom, à medida que nós vamos evoluindo, à medida que o mundo maior, atendendo a Deus, nosso Pai, vem nos trazendo recursos através de visitas, né? Encarnam almas aqui mais elevadas e aí vão trazendo informações, vão arrumando esses desatinos cometidos pela humanidade, e vai se tendo uma compreensão maior e melhor dessa relação com o Criador. Então passamos da fase dos sacrifícios, né, de animais, sacrifício de seres humanos, sacrifício de crianças, né? Passamos a entender a Deus numa condição não com as imperfeições humanas, né? Vamos entrando no processo de superação, de querer humanizar Deus, e com isso, no século XIX, nós vamos dar esse destaque, ocorre a chegada da doutrina espírita, que mais precisamente 18 de abril de 1857, que vem trazendo informações que vai de fato colaborar para estabelecermos uma relação madura com Deus. A princípio, a primeira questão do Livro dos Espíritos, que trata a definição, a proposta, né, sugerida por Kardec, esse comentário nosso, quando ele pergunta que é Deus. Interessante que ele não pergunta quem, que é. Não é uma questão fechada, mas é uma questão aberta. E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então aí a gente já vê que a partir dessa definição existe, lógico, claramente definido aí essa força criadora que a tudo e a todos criou, né? Nada antes dele, né? Mas voltando à terceira parte, capítulo 2, Lei de Adoração, a espiritualidade define que a elevação do pensamento, que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. E isso já nos traz aqui um material que nos permitirá estabelecer uma relação mais madura com os nossos irmãos das mais diferentes escolas, né, do Evangelho e da busca, né, do Criador. Quando ele nos diz aqui que é a elevação do pensamento a Deus, e que essa elevação do pensamento a Deus nos aproxima dele, e isso eles vão nos dizer mais adiante, isso vai nos ajudar a nos melhorarmos, a sermos seres melhores, criaturas melhores. E eu participei recentemente de um encontro com vários outros segmentos religiosos e tínhamos por tema central o amor. E de fato, eu tive a oportunidade de ouvir meus irmãos de diferentes religiões falando do amor, que não iria diferir nem nada distanciar do entendimento que traz a espiritualidade quanto ao amor. Isso aponta num sentido, aponta na direção de que buscamos Deus de diferentes formas e entendimentos. Diferentes formas e entendimentos, sem que venhamos a estabelecer, né, condições de que A, B ou C a gente descarta, C, D e E a gente abraça, nada disso, né?
Todas as religiões têm o seu papel, têm a sua importância, graças a Deus, né? Eu me recordo de uma visita que Chico Xavier recebeu de 3 rapazes, sendo que 2 deles eram espíritas e o terceiro não, o terceiro era católico, assim se definia. E apresentado a Chico, ele deu um abraço em Chico e disse: Chico, os 2 amigos que me trouxeram aqui são espíritas, eu sou católico e eles querem que eu me torne espírita, o que é que o senhor acha disso? Chico sorriu e respondeu: meu filho, a melhor religião é aquela que transforma o homem para melhor. Eu prefiro você, um ótimo católico, do que um péssimo espírita. Mostrando de fato, né, essa consciência, né, bem retratada aqui pela espiritualidade, no que consiste a adoração. Não importa onde esteja no processo de oração, desde que se esteja buscando o bem, se esteja buscando fazer o bem. E de fato, a melhor religião é aquela que pode nos transformar para melhor, seja ela qual for. Se nos transformamos para melhor, essa é a melhor religião, é aquela que de fato precisamos. Outro aspecto interessante que o capítulo nos traz é o conhecimento de que o sentimento da adoração é inato no ser humano. É inato no ser humano. Se criarmos uma criança sem que seja falado de Deus para ela, sem que ela veja o mundo à sua volta, que ela esteja confinada a um pequeno espaço, no dia que ela tiver acesso ao mundo exterior, naquele mesmo instante nasce naquele ser, que de fato não nasce, melhor dizendo, aquele sentimento que está no âmago do seu ser, adormecido, ele acorda. Ele vai querer entender o vazio, vai querer entender as estrelas, vai querer entender o sol, a lua. Daí isso vai remetê-lo a querer entender a razão da sua existência. Então, de fato, todos nós carregamos conosco esse sentimento, é inato ao ser humano. E outro aspecto importante que cabe destacarmos é que a espiritualidade fala que a adoração, ela precisa partir do coração ser verdadeiro. Precisa ser verdadeiro. Não adianta adotar uma postura para o exterior, que é o que chamamos do verniz, né? Verniz da aparência, né? Aparenta, mas não tem essência, porque de fato aquilo não está verdadeiramente com ele, aquilo não é o que lhe de fato leva a toda aquela mobilização pessoal e, diríamos, até a despertar o coletivo. Possa ser até que desperte o coletivo, mas se ele estiver distante de tudo isso, para ele não terá muita serventia. A espiritualidade traz sempre isso para a gente, né? A questão do que eles chamam do simulacro, né? Que é a simulação, né? Isso leva a uma situação que a espiritualidade nos esclarece nas obras complementares, nos leva a uma situação de profundo vazio existencial, um vazio muito grande. Possa ser até que aqueles que estejam ouvindo até se sintam preenchidos e fortalecidos, mas ele, por não verdadeiramente acreditar, vivenciar, ele está num vazio muito grande, porque, como já foi dito, é algo que todos nós temos. Ele está distante desse sentimento que é inato da relação, de buscar uma relação com Deus, uma proximidade com Deus, né? Tem duas correntes de pensamento que nos ajudam bastante a entender esse processo de busca da relação com o Criador, né? Tem uma corrente que defende que Deus nos criou porque queria uma família para si, né? Eu acho muito bonita essa definição, né?
essa definição. Por quê? Porque nos leva ao entendimento de família, não uma relação com Deus de medo, uma relação como já ocorreu em outras fases da humanidade. E eu escuto com muita estranheza quando algumas criaturas afirmam que precisa temer e amar a Deus. Eu não consigo entender, porque são forças antagônicas. Ou você ama a Deus, ou você teme a Deus. Se eu temo, eu não amo. Se eu amo, eu não temo. Então, precisamos amar a Deus. Amar a Deus, né? Então, nesse processo de entendimento familiar, entendemos que isso causa um transtorno muito grande quando nos distanciamos, né, da nossa família. Imaginemos os laços espirituais, né? O quanto isso, que é muito forte, né? O quanto isso nos afeta, né? Então, quando eu dizia do vazio existencial, eu me recordava de uma expressão usada por Divaldo Franco, onde ele afirma que a humanidade perdeu o endereço de si mesmo, ele está distante dele mesmo, e isso vai de fato trazer esses desatinos emocionais que a gente tem acompanhado, né? Essa falta de alegria de viver de muitos, que identificamos de fato como esse distanciamento. Bom, um outro aspecto interessante que a espiritualidade retrata no referido capítulo 2 do Livro dos Espíritos, tratando da lei da adoração, é a vida contemplativa, né? Bom, nesse processo onde já identificamos que existe uma força maior que a tudo e a todos criou, o que fazer a partir disso? Como buscar esse processo de relação com Deus? Quem bem veio nos ensinar isso foi Jesus, quando ele nos traz as boas notícias, né? Os evangelhos davam de fato isso, né? Nos ensinando a amar. Todo ele é nos ensinando a amar. Então, a espiritualidade, a partir de uma pergunta feita por Kardec, pergunta, né, a respeito daqueles que, após fazer essa grande descoberta, né, resolvem viver numa vida contemplativa, só na adoração, e somente isso, fugindo dos conflitos do dia a dia que a vida nos traz, né? Se seria o caminho. E eles respondem que não, de forma nenhuma, né? Isso de fato seria um retrocesso muito grande, adotar esse tipo de postura, né? Porque teríamos uma existência inútil, sem feitos, né? Eu acho bem interessante um conto que eu ouvi há uns anos atrás, que conta a história de um jovem budista, né, que estava no seu processo, já tinha passado o processo iniciático, muitos anos estudando, e disposto a colaborar de alguma forma com o conhecimento que já possuía. E ele procurou o mestre, o orientador espiritual daquele tempo, para reivindicar isso, reivindicar trabalho, né? e nesse instante que eles estão conversando, chega o administrador de uma cidade próxima, reclamando, né, que a cidade estava passando por um processo de perdição terrível, onde alarmantemente cresciam os atos de violência, prostituição e tantas outras mazelas, né, sociais, e pedindo ajuda ao templo. O dirigente espiritual daquele templo aproveita-se daquela situação e fala: pronto, chegou o trabalho, você vai com ele e vai ajudá-lo nessas questões nessa cidade. E ele seguiu, foi com o administrador.
Quando chegou próximo à entrada da cidade, ele falou: não, daqui em diante eu não vou. O senhor vai, porque eu não quero me contaminar com essas pessoas. Eu vou ficar por aqui, vou fazer minhas orações aqui. Aí o dirigente: vai resolver? Vai. Aí ele foi. Aí ele começou ali, vestiu-se de branco, para retratar a pureza, e começou suas orações. Passou alguns dias, o dirigente retornou a ele e ele perguntou: e aí, melhorou? Ele: nada, continua a mesma coisa, se não pior. Aí ele disse: mas não se preocupe não, vá que eu já sei o que é que eu estou precisando fazer. Aí ele passou só a comer vegetais, né, seria o castigo físico, e passou a dormir numa cama de pregos. Passou-se algum tempo, o dirigente retornou e ele perguntou: e aí, melhorou? Tudo se resolveu? Ele disse: não, creio até que piorou. Aí ele disse: então vamos voltar para buscar uma orientação do dirigente, né, do dirigente espiritual do templo, meu orientador, para ver o que é que eu estou fazendo errado, o que é que a gente pode fazer para melhorar. E aí eles foram. Chegando lá, o dirigente, o administrador daquela cidade, narrou tudo o que tinha acontecido, e o discípulo, logo após ele, o que tinha feito, e nesse instante houve-se um barulho que chama a atenção de todos. Era um cavalo branco que subia as escadarias do templo com um homem sangrando nas costas. E nesse instante o orientador espiritual disse ao discípulo: observai esse cavalo, ele se veste de branco. Aí a imagem dele é branca. Você dormiu sobre pregos, ele anda sobre pregos. Como as ferraduras são presas, né, com brochas, com pregos. Ele só come vegetal. Só come vegetal. Sabe qual a diferença do ato dele para o seu? Ele disse: não, é que ele traz um homem ensanguentado nas costas. Então, mostrando a necessidade da ação, né? E como foi dito aqui a Kardec, seria um contrassenso isso, uma vida inútil, né? Tem pessoas que fazem, né, sacrifícios, se machucam, como se isso fosse agradar a Deus, né? Ver a sua criatura, a sua criação se machucando, né? Uma vez um amigo meu, muito entusiasmado, porque segundo ele tinha adquirido uma graça após uma promessa, e ele disse que ele iria andando da calçada ao Bonfim, a igreja do Bonfim, e ele fez o que eu normalmente temo muito que as pessoas me façam: a seguinte pergunta: o que você acha disso? Se não me perguntar o que eu acho disso, tá tranquilo. Mas ele me perguntou o que é que eu achava disso. Eu não tinha jeito, tinha que dizer: se meu irmão, eu acredito que seria muito mais agradável a Deus você não desperdiçar essa força física que você irá desprender para ir da calçada ao Bonfim. Você poderia comprar alguns pães e levar aos nossos irmãos necessitados. Isso eu acredito que vai ser muito mais agradável, muito mais favorável, que simplesmente você machucar os pés, desconjuntar os joelhos e sim, chegou lá, muito obrigado. O que é o entendimento de que o sofrimento agrada a Deus. De maneira nenhuma. O que agrada a Deus são as nossas boas ações, é o bem que a gente faz, né? E a espiritualidade chega a dizer a Kardec que será cobrado contas aquele que desperdiçou a sua existência só na vida de contemplação. Eu não fiz mal a ninguém. E quem foi que veio aqui para fazer mal a alguém? A gente veio aqui para fazer o bem. Então não adianta essa explicação. E está lá na codificação
que deixar de fazer o bem quando se pode fazê-lo é um mal. Então a vida contemplativa não é a grande proposta. E ainda no capítulo de adoração, que trata da adoração, capítulo 2, né? Livro 3º, capítulo 2, ele nos traz ainda uma preciosa orientação, que é a orientação da prece, né? Que é a forma de estabelecermos essa nossa conexão, que é algo pessoal e intransferível, porque é comum encontrarmos pessoas que estão indo para a praia e dizem assim: você vai ao centro? Vou, ore por mim. Por que você não vem comigo? Quem melhor pode retratar suas dificuldades e problemas do que você mesmo? Por mais boa vontade que eu tenha, não sou eu que estou vivendo aquele processo. O que quer que eu diga será na superficialidade da leitura que eu consiga fazer. E repito, na superficialidade, que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é e o que passa. Então não tem essa coisa da gente, né, querer transferir para os outros, né, como se fosse um processo mágico, que buscamos com muita facilidade isso, né, processos mágicos, né, que é aquele assim: tome, eu lhe dou isso e eu lhe retribuo com aquilo. Outro aspecto que encontramos diariamente nessa relação que muitos desejam estabelecer com o Criador, né? A troca, né? A permuta, né? E olha, é o que? Aí a gente percebe, né, que tem pessoas que buscam ajuda espiritual em casas que realizam determinadas práticas que não são as nossas. Nada contra, cada um age e trabalha com aquilo que entende e conhece, né? Mas entende assim: você vai comprar isso, pronto. Você vai usar um colar de contas e está tudo resolvido. É muito fácil assim, né? Muito fácil. Quem escuta não tem como. É uma negociação muito bacana, né? Eu não tenho que me melhorar, não tenho que fazer nada, eu só tenho que comprar o galo, eu só tenho que usar um colar de contas. Tá ótimo. Mas sabemos que não funciona desse jeito. Não funciona desse jeito. E a espiritualidade nos fala da prece, né? Do processo aonde, em recolhimento pessoal, nós conversamos com Deus. Eu destaco isso, conversa com Deus, porque tem pessoas, né, que dizem assim: eu não sei orar, eu não sei fazer uma prece. Fulano, faça a prece aí, que você faz uma prece muito bonita. Quem não já ouviu isso? Todo mundo, né? E o que é a prece? Que não uma conversa com Deus? Do seu jeito. Deus o entende do seu jeito. É uma conversa com Deus. É quando a gente abre o coração e fala aquilo que sente. Bem que a espiritualidade nos ensina que tem 3 etapas, né? Nos dão essa ajuda, né? Esse bônus, aonde ele nos diz o seguinte: primeiro devemos o quê? Louvar. Por que louvar? É o reconhecimento da bondade, da justiça de Deus. Louvar. Depois eles nos orientam a agradecer. E temos tanto a agradecer, se bem analisarmos, tanto a agradecer, muito pouco a pedir. E por terceiro, por ser uma característica das nossas limitações, pedir. E normalmente a gente começa pedindo. A gente começa pedindo. Talvez lembre de agradecer, talvez lembre, mas o pedido é certo. Mas sem problema. A oração, a prece é uma conversa, é um processo da criatura com o seu Criador intransferível. Né? Então, qual é o caráter da prece? Né? A prece é um processo de adoração.
A prece é um processo de oração. Quando a gente ora, a gente pensa em Deus, né? A gente nos aproxima dele. E essa aproximação já nos traz um conforto muito grande, já nos traz uma paz muito grande, nos dá a tranquilidade que nós buscamos. E descuidamos muito disso quando estamos no momento que a gente costuma dizer, no olho do furacão. Alguém fala assim, faz uma prece. Não, que prece nada, gente. Mas a prece, nesse momento, é o que nós mais precisamos, nos conectarmos para que cheguem as inspirações necessárias para encontrarmos as respostas que nós precisamos, para aurirmos as forças que nós necessitamos para travarmos aquela luta ou aquelas lutas. E diga-se de passagem, cheguei um pouco mais cedo conversando com a irmã Zenaide, falávamos um pouco sobre isso. Quem não está travando suas lutas nesses dias? Quem não está travando suas lutas nesses dias? Todos nós estamos travando, de um jeito ou de outro. Isso aqui não é a Terra, a experiência física não é um parque de diversões, não é, e a gente quer viver como se fosse. Na hora que somos convidados a dar o testemunho, agora não dá. Não dá porque agora está doendo, agora é que deveria, né? Sabemos que todos os grandes pensadores que aqui nos deixaram pegadas luminosas para seguirmos, tiveram que dar o seu testemunho, e deram o seu testemunho. Nos esquecemos dos nossos irmãos cristãos primitivos, que foram jogados aos circos romanos, devorados por feras, perfurados por lanças, e entravam nas arenas cantando hosana a Deus. Aquilo é o que mais incomodava os seus perseguidores e carrascos, porque não conseguiam entender como seria possível isso. E aí nós temos o testemunho de Joana, né? Joana de Cusa, que dá um testemunho maravilhoso para uma dessas criaturas, ainda dominadas pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, ainda tomados pela perversidade, pela selvageria de tempos primitivos. E ela é levada ao madeiro para ser queimada viva, ela ao lado do filho. Imagine o quanto isso é difícil, porque nós que tivemos a oportunidade de sermos pais, sabemos a dor que é ver um filho ao lado sofrendo. E o filho não entendia o tamanho, a fé da sua mãe. Ele tinha consciência que eles iriam morrer. Ele não tinha a consciência da imortalidade da alma. E o que era pedido a ela era que apenas a bejurasse, negasse o seu amor a Jesus. Parece fácil, né, gente? Não é brincadeira. Mas não foi fácil para aquela mulher na hora do seu testemunho. E o filho começa a pedir para ela, porque o soldado vai em direção ao filho para mais fazê-la sofrer. E ele pede: minha mãe, por mim, abjura, renuncia a essa fé. E ela diz: cala-te, meu filho, não compreendes acerca do amor de Jesus. E o soldado acende o fogo, começa a queimá-lo vivo. Imaginemos o quanto aquilo foi doloroso para aquela mulher, para aquela mãe. Depois ele vai acender o fogo para queimá-la, e aí ele tenta ironizá-la, dizendo a ela: seu Senhor só te ensinou a morrer? Ela responde: não, me ensinou também a perdoá-lo e amá-lo. Na hora do testemunho,
poucos se comportam dessa forma. E entendemos a necessidade de sairmos daqui da experiência física melhores do que quando chegamos. Sair do mesmo jeito. Precisamos sair daqui melhores do que quando chegamos. E ainda falando da prece no capítulo, na questão 661, os espíritos abordam, né? Se é válido pedir o perdão das nossas ofensas, né? Das nossas faltas. Eles dizem que sim. Mas Jesus já dá o parâmetro no Pai Nosso, né? À medida que perdoarmos a quem nos tenha ofendido. Quem de nós aqui não temos nada a requisitarmos do Pai que nos perdoe a falta? E somos muito severos, né? Eu me recordo rapidamente que o tempo não nos ajuda, né? De uma experiência que retrata o Dr. Bezerra de Menezes, de um político da sua época, que era considerado assim um cara muito duro para punir quem cometesse um erro com ele, e se deu, encurtando a história, que um funcionário dele, limpando a arma acidentalmente disparou e quase atingiu a cabeça do seu senhor, né? Do seu empregador. E ele, temendo aquele homem, fugiu. E aquele homem então colocou a polícia atrás dele. Era uma pessoa influente politicamente. E no dia que esse homem foi encontrado, ele estava almoçando com o Dr. Bezerra de Menezes. Deus sabe todas as coisas. E aí ele está almoçando com o Dr. Bezerra de Menezes, o delegado entra com o prisioneiro. Aí ele diz a Bezerra: tá vendo, deixa aí, atentou contra a minha vida. Aí o homem gritou que tinha sido um acidente. Aí ele disse: eu não perdoo quem erra comigo. Aí Bezerra, naquela delicadeza que só as grandes almas têm, né? Que nos ensinam com tranquilidade. Aí Bezerra tomou a palavra e disse assim: provavelmente porque o Senhor nunca errou. Aí contam, né, que o homem começou a ficar rosado. Ele acendeu a luz da consciência naquele homem. Aí ele ficou rosado, sem jeito. Ele: vai embora, não apareça nunca mais. Soltou o homem, mandou soltar o homem. Então a gente percebe de fato, né, que Jesus está corretíssimo, né? Bom, outro aspecto que retrata o capítulo, ainda falando dos sacrifícios, né? Essa ideia que se tem errada, né, do sofrimento para agradar a Deus, né? Essa é uma ideia antiga que a mitologia grega retrata muito bem, né? Essa ideia do castigo, né? Essa ideia do sofrimento, né? Nos fez para castigar. Deus nos fez para amar, não para castigar. E o que ocorre é que adotamos essas práticas e sofremos gravemente as consequências delas, como tudo, né? Imaginemos que acreditar que vamos estar servindo a quem tudo criou, destruindo, seja uma planta, destruindo seja um animal, sem necessidade, né? Sem utilidade, destruindo o nosso próprio corpo físico. Sabemos que o corpo tem uma finalidade de nos auxiliar nesse nosso processo de evolução aqui na Terra. Esse instrumento maravilhoso. Interessante que Francisco de Assis, ele se referia ao corpo físico como um burrinho, né? Um burrinho que ele estava se utilizando, né? E tem uma história muito interessante a respeito disso, que é
que Francisco de Assis, ele, no trabalho, tomado pelo trabalho da caridade, assistindo aos mais necessitados, ele passou a descuidar do corpo dele, do corpo físico. E o corpo estava bastante debilitado. E os discípulos, né, percebendo isso, o discípulo mais próximo dele, Cordeirinho, que antes tinha o nome de Frei Leão, e aí ele transforma o leão em Cordeirinho. Ele passa a chamá-lo de Cordeirinho, não de Frei Leão, de um animal mais feroz para um animal mansinho, né? E Cordeirinho, vendo aquilo aí, querendo chamar a sua atenção para isso, ele inicia uma conversa com Francisco de Assis, dizendo: Pai Francisco, nós encontramos um animal, um burrinho, que está sendo muito maltratado pelo seu dono. Ele está muito debilitado, muito fraquinho, e seu dono não tem o menor zelo por ele, o menor cuidado por ele. Aí Francisco de Assis se surpreende: então vamos lá em socorro desse animal, ajudá-lo. Aí Cordeirinho diz a ele: pois é, o burrinho é seu corpo, você está maltratando muito ele. E ele precisou de fato, né? De fato, reconhecer, né? Reconhecer isso, né? Francisco de Assis foi chamado da cruz viva, porque foi o primeiro estigmatizado da história. O primeiro que teve em seu corpo as chagas, né, que Jesus teve na cruz, né? Os machucados que Jesus teve na cruz. Então nós percebemos a necessidade disso, de a gente estabelecer, a partir da adoração, o sentido real do sagrado, que a gente tem perdido isso ao longo do tempo. Nós temos nos distanciado muito dessa realidade do sagrado. Costumamos até brincar dizendo que uma das características que a humanidade tem se mostrado muito boa é em profanar o sagrado. A gente acaba distorcendo ao nosso bel prazer, para atender às nossas vaidades, para sustentar o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Temos essa ação, aonde percebemos a real dimensão disso. E eu gostaria de encerrar essa nossa conversa de hoje trazendo mais um grande ensinamento que nos deixa Francisco de Assis quanto a isso, quanto ao sagrado, né? Aliás, melhor, dois grandes ensinamentos. O primeiro, que é quando um representante da Igreja Católica, que havia sido colocado próximo a ele para cuidar dos interesses da Igreja, que era o que ele recebeu autorização para pregar o Evangelho, mas ele tinha que, do que arrecadasse, mandar uma parte para a Igreja. Então a Igreja colocou um padre junto a ele para controlar isso, ver de fato se as finanças estavam sendo bem gerenciadas, no sentido de mandar o que eles achavam que pertenciam a eles. E após uma exaustiva campanha, Francisco de Assis consegue angariar alguns recursos financeiros para ajudar os mais necessitados. E quando ele estava a iniciar o trabalho para aquisição de víveres, o padre fala: Francisco, recorda-te que não todo este dinheiro lhe pertence, retira e envia parte da igreja. E nesse instante, Francisco de Assis corre à vista pela sala e tinha um altar, um simples altar que tinha um castiçal de ouro. Francisco de Assis vai em direção ao castiçal, pega-o, entrega ao padre e diz assim: vá, venda-o e mande o dinheiro para a igreja, porque é melhor um altar nu do que o povo passando fome. Esse é o primeiro ensinamento. O segundo, quanto a essa relação do sagrado, que eu gostaria de lembrar e socializar essa experiência tão profunda com todos aqui e os que nos assistem, foi um momento em que
Francisco de Assis, com toda aquela bondade inquestionável, estava juntamente com o seu colegiado, jejuando. Eles faziam a prática do jejum em certos períodos do ano, e já tinha alguns dias jejuando. E Francisco de Assis acorda à noite com um choro abafado, e ele descobre que era um irmão que estava chorando copiosamente. Francisco de Assis então pergunta para ele: por que você está chorando? Ele responde: eu estou com muita fome, com muita fome, e me envergonho muito disso, porque era a prática do jejum. Me envergonho muito por isso, mas eu daria tudo por um franguinho. Francisco de Assis vai até a cozinha e prepara um frango, leva até ele e come junto com ele, quebra o jejum junto com ele. E ele se assusta, né? Isso para não envergonhá-lo. E ele fala a Francisco: pai Francisco, mas o jejum não é sagrado? A relação do sagrado. Aí ele responde: é, mas o irmão também é. E às vezes a gente se prende a determinados clichês, condicionamentos, e perdemos de vista o propósito maior que nos reúne aqui neste centro, aqui neste estado, nessa cidade, nesse país, nesse mundo. Que nos abençoe e inspire Jesus. Muita paz. Muita paz e muito ensinamento nas suas palavras, né? Que fiquemos atentos para o que foi dito, o que foi nos apresentado nesse momento. E como sempre fazemos, interrompemos com a mensagem hoje do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Lembramos que nossa casa, na entrada, tem um jardim, um lindo jardim de rosas, que faz parte do trabalho espiritual da casa. Então convidamos a todos a pensar neste jardim, extrair deles os fluidos necessários para a nossa mudança, para fortalecer nossos ideais nessa fala do amigo, né? Para que sejamos corajosos, porque é preciso ter coragem para transformar, para seguir Jesus. E como espíritas, como estudiosos da doutrina, é nosso dever manter o nosso pensamento positivo, o nosso pensamento no que o amigo nos passou, nos falou, que é de suma importância para o engrandecimento moral e espiritual. Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores e se deve desenvolver, que se devem desenvolver e aprimorar. Olha que foi aberto aleatoriamente, né? Então, fortalecendo a necessidade nossa de fazer essa observação nas nossas vidas. Em gratidão a Deus, aos espíritos que estão aqui presentes, amigo, mais uma vez, em especial, irmão Natividade, que é responsável por esta tarefa que começa às 8 e se interrompe às 11 horas, que é um trabalho que vai ser agora o apoio fraterno, após a mediúnica, e aí até a próxima sexta com
os amigos e fé em Deus, né? Gratidão.